Conversar com o Rafael Medeiros, que é cofundador do site Tem Diversão, é um projeto bem bacana, mas depois dessa conversa com o Rafael, eu queria conversar um pouco sobre a seleção da Suíça, que é a próxima adversária, que é a primeira adversária do Brasil aí na Copa do Mundo. A gente vai para a nossa vinheta entrevista para a gente conversar com o Rafael Medeiros, que é cofundador do site Tem Diversão. Reclamar adianta. Entrevista. Bom, e agora que no programa Reclamar Adianta, no nosso quadro Entrevista, a gente conversa com o Rafael Medeiros, que é cofundador do site Tem Diversão. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Você fala aqui com a Renata Maia e fazem parte aqui também da mesa o Augusto Prates e o Jaime Quitério. O aplicativo Tem Diversão, ele possui o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e é a primeira plataforma que reúne atrações para o público infantil. Ô, Rafael, eu queria um pouquinho que você explicasse aí pra gente como é que surgiu a ideia do aplicativo para ajudar aí pais e turistas com as crianças aqui no Rio de Janeiro, que esse aplicativo e o site, eles são voltados mais especificamente para o público infantil, mas mais para os pais, né, para buscarem aí opções de cultura e diversão para a família. Isso, exatamente. Na verdade, a ideia surgiu exatamente da necessidade, né, dos próprios pais. E aí a gente perdia muito tempo em site, em blogs, redes sociais, para buscar entretenimento para os nossos filhos. E aí também casou com um casal de amigos também que tinha essa mesma necessidade, falamos, por que não? Por que não a gente tentar montar alguma coisa agradando a gente também e aos próprios outros pais, né? Então a gente sempre buscou criar algo prático, fácil, né, que estivesse na palma da mão, uma acessibilidade muito rápida para os pais. Até mesmo porque a gente sabe que a corrida do dia a dia é muito grande. Surgiu a necessidade, então, de ter diversão, criar um aplicativo. Então, a gente lançou esse aplicativo mais ou menos tem 9 meses, e aí foi uma troca muito legal, Renata, porque começou a vir, né, sugestões dos próprios usuários desse aplicativo. Poxa, por que não a gente ter aí em datas comemorativas, exemplo, festa junina? Por que não a gente ter dentro de um grupo aí de festas juninas? Então, assim, alinhado ao pedido do público, a gente foi construindo uma plataforma muito bacana. Hoje a gente tem aí dentro da plataforma restaurantes, né, com espaço kids, que a gente sabe que é uma necessidade muito grande. Por quê? Hoje você vai jantar com seu filho, ele come rapidinho e já quer começar a correr dentro do restaurante, etc., né? Então é muito ruim. E normalmente o que a gente enxerga hoje? Os pais dão lá um smartphone para o filho, assistir um videozinho, e assim, aliada à tecnologia, ela é muito boa hoje. E aí a gente se preocupa muito com isso também, aliar a tecnologia ao uso comum de forma positiva. E a gente vê que dessa forma não seria uma forma positiva. Então a gente hoje indica restaurantes com espaço kids, assim os pais conseguem se alimentar bem, e seu filho ali naquele espaço, quando ele acabou a refeição dele, fica brincando. A gente tem também, pensando nos turistas, né, que vêm nos visitar no Rio de Janeiro, com contatos também, né, de telefones úteis, emergências pediátricas, que a gente acha muito importante, né, a gente está ali se divertindo com o filho, acontece alguma coisa e aí? Então a gente consegue mapear dentro do aplicativo, o pai acessando, ele consegue identificar dentro daquela localidade mais próxima onde tem uma emergência pediátrica. E o muito legal também que a gente pensou, Renata, foi o seguinte, dar um incentivo para as próprias famílias se divertirem. A gente reparava muito, né, aconteceu um episódio com a gente que fomos assistir um evento e aí a gente presenciou um pai ficando de fora daquele evento por uma necessidade, né, que não conseguiu acompanhar junto com a mãe e o filho daquele evento. Então a gente hoje tem uma plataforma que oferece descontos para toda a família assistir o evento, né, chamado de Combo Família. A gente negocia com os nossos parceiros, que normalmente são os produtores, preços acessíveis, para que toda a família consiga aproveitar aquele evento, né. E o legal também é que dentro dessa nossa plataforma, os usuários, que são os pais, eles conseguem, a cada compra, né, converter essa compra em milhas, né, pontuações, que elas podem ser trocadas por outros eventos dentro da nossa plataforma. Então a gente pensa em levar cultura, a gente pensa em levar acessibilidade,
socioeconômica. Então, assim, foi algo fantástico, está sendo algo muito bom, muito proveitoso, e essa troca com o usuário também é fantástica. Nossa, muito bacana aí, muito bacana e muito interessante a ideia de como surgiu aí esse aplicativo para ajudar principalmente os pais e também os turistas que visitam aqui a cidade do Rio de Janeiro. Agora, Rafael, na sua opinião aí, é muito difícil os pais hoje aqui no Rio de Janeiro encontrarem uma programação para saírem, para se divertir aí com seus filhos? Falta aí programação de qualidade? Olha, no meu ponto de vista, a programação tem. Eu acho que faltava aí para a gente um pouco é organizar essa programação. E por isso que surgiu, né, a nossa ideia de organizar toda essa programação em uma única plataforma, mas, no meu ponto de vista, eu acho que vejo, sim, grandes eventos, inclusive peças infantis bem interessantes. O que a gente precisa mais um pouco é fomentar, levar mais famílias para esse espaço. Agora, Rafael, uma coisa interessante que você falou são sobre esses descontos que vocês negociam com os seus parceiros. E a gente sabe que muitos espetáculos infantis são muito caros, né? A programação voltada para criança, ela é bem cara. E aí acontece exatamente isso que você colocou aqui de exemplo pra gente, né? Os pais, a mãe e o pai, muitas vezes não conseguem ir com o filho, aí tem que ir apenas um dos dois, porque aquele programa se torna um programa muito caro. Então você tem que acabar, o pai ou a mãe tem que acabar abdicando e apenas um levar aí os pais. Os pais, principalmente quando os pais têm mais de um filho, então, né? E aí eles sentem dificuldades para pagar aí os ingressos para assistir a uma boa peça aí com as crianças. E aí é por isso que vocês pensaram nessa forma aí desses descontos para poderem ajudar aí os pais e também poderem incentivar a cultura aí para os pequenos. Exatamente. Foi nesse ponto de vista, porque a gente entende que, Renata, levando a criança, né, para aquele universo teatral, criança é isso, criança ela tem que se divertir, ela tem que estar num ambiente positivo para que ela cresça com positividade. E nem mais do que isso, são essas peças infantis realmente que a gente enxerga, né? São peças que você vê os rostinhos delas lá naquele momento, entrando naquela fantasia, contracenando também muitas vezes, é muito positivo. Então, por isso que a gente pensou numa forma também de contribuir para que todas as famílias estivessem contempladas nisso. Ô, Rafael, e agora na Copa, vocês também estão disponibilizando, através do aplicativo, alguns lugares, indicando alguns lugares para que os pais assistam os jogos da Copa ao lado da criançada, não é isso? Como é que funciona? Isso, exatamente. A gente tem um menu bem intuitivo dentro do aplicativo, né? É muito simples. Acessou o aplicativo, acessou o menu, tem lá o menu Copa do Mundo. Então, assim, já tem várias listas, vários eventos listados lá nesse bloco. Vale a pena conferir com o pessoal. Tá bem animado. Vai ser bem animado. Ah, bem bacana, porque aí provavelmente vocês estão indicando locais, espaços onde a criança também tem aí onde o pai tem esse espaço kids para deixar a criança, né? Exatamente. A gente sempre associa com esses eventos, Renato, assim, mais tradicionais, um espaço onde também os pais possam aproveitar sem deixar que a brincadeira do seu filho ali se perca, né? Claro, que seu filho também curta aquele evento. Bem bacana aí essa ideia desse aplicativo, Rafael. O site deles é o temdiversão.com.br, não é isso, Rafael? Isso aí, exatamente. E o aplicativo, as pessoas podem baixar gratuitamente lá na loja de aplicativos do celular? Isso, o aplicativo, ele não tem custo, ele é gratuito para os pais e para as famílias, é claro, né, que eventualmente usam. E a gente também tem dentro desse aplicativo até uma forma bem interessante. Já diretamente dele você consegue, né? Não precisa nem ficar muito sendo acompanhado pelo site. Diretamente do aplicativo você já, gostei desse evento, eu gostei desse local, quero entrar com um pouco mais de detalhe. Você, através do próprio aplicativo, já consegue acessar o nosso site. Já tem link direto. Bacana. E aí, especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, vocês fazem indicações de locais, de espetáculos infantis na cidade do Rio de Janeiro? Isso. Atualmente a gente só aborda o campo do Rio de Janeiro, exatamente. Mas tem projeto aí de expandir isso para o restante do estado, Rafael? A gente tem sim, até porque isso já está sendo até uma própria demanda, né, dos nossos usuários, que vêm visitar o Rio e deixa até um feedback positivo para a gente, né? Então, a gente tem projetos sim, mas
a gente acha que ainda tem um caminho interessante para desenvolver no Rio de Janeiro. Rafael, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso quadro Entrevista do programa Reclamar Adianta. A gente conversou com o Rafael Medeiros, que é cofundador do site Tem Diversão. E se você quiser conhecer um pouco mais aí sobre o Tem Diversão, temdiversão.com.br. Rafael, muitíssimo obrigado e um ótimo dia para você. Eu que agradeço, Renata. Bom dia a todos também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Reclamar adianta. Entrevista.